Sejam bem-vindos ao nosso Joincast, o podcast da JTI, onde nós falamos um pouquinho sobre tudo, fazendo conexão no dia a dia das nossas pessoas e nos ajudando a nos desenvolver profissionalmente e pessoalmente. Eu sou Roberta Machado, gerente de qualidade da fábrica de cigarros, e hoje nós estamos aqui, diretamente da nossa fábrica em Santa Cruz do Sul, para falar um pouquinho com todos vocês. E eu estou com a Thaís. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar contigo aqui hoje, Roberta. Eu sou a Thaís, então, faço parte do time de planejamento e atuo como Direct Purchasing. Thaís, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter topado essa com a gente. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um módulo muito importante que a gente tem dentro da nossa plataforma, do nosso My Talent Journey, né? Que é o nosso My Feedback. Então, Thaís, para a gente começar essa conversa, eu queria que tu compartilhasse, né, com quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, um pouquinho sobre a tua trajetória e como que o feedback ele fez parte da tua vida. Bom, o feedback sempre fez parte da minha trajetória aqui na JTI. Na verdade, na JTI foi onde eu tive o primeiro contato com a ferramenta do My Feedback. E se eu posso compartilhar um momento que marcou muito a minha carreira, foi quando eu recebi um feedback de um gestor direto, dizendo que às vezes eu agia de forma muito rápida, respondia os e-mails de uma forma muito rápida e que às vezes tinha-se a sensação de que eu não estava levando em consideração todas as variáveis daquele e-mail ou daquela situação. Naquele momento, aquele feedback ele foi extremamente duro para mim, porque no meu pensamento, agir de forma rápida era algo muito positivo dentro da empresa. Aí eu comecei a observar a maneira como esse gestor respondia os e-mails e a maneira que eu respondia. E realmente, eu precisava melhorar, Roberta. Comecei a melhorar, escrever de forma melhor, colocando mais informação e comecei a ter feedbacks muito positivos, tanto do meu gestor direto, esse que tinha me dado esse feedback, mas também de outras pessoas. E foi ali que eu percebi que aquele feedback que tinha sido um pouco desconfortável naquele momento, o quanto ele me ajudou para eu me desenvolver. Então ele foi extremamente importante. Mas eu queria saber de ti, Roberta. Você tem alguma história para nos contar de como o feedback ou algum episódio foi marcante na sua trajetória? Primeiro, Thaís, acho que muito obrigada pelo teu compartilhamento, bem bacana escutar a tua história. E como pode, né, o feedback construtivo, às vezes ele bate um pouco mais pesado na gente, né? Mas ele é aquele que mais ajuda no nosso desenvolvimento, então ele é muito importante. Bom, eu tenho uma história muito bacana que eu gostaria de compartilhar, mas ele vai um pouquinho num outro sentido, né? Tu trouxe um exemplo de um feedback construtivo e eu queria aqui compartilhar com vocês um feedback positivo que eu recebi um dia na minha carreira. Foi uma antiga gestora que eu tive, né? Uma gestora que eu admirava muito. E um dia ela sentou comigo e ela me trouxe esse feedback positivo, que ela trouxe o seguinte: Roberta, nunca deixe de ser quem tu é, nunca perca a tua essência. Esse é o teu grande diferencial e que faz tu atingir os resultados e conquistar as pessoas, né? Sempre mantenha a energia que tu tem, que contagia os ambientes que tu percorre. Então isso para mim foi muito positivo. E foi muito impactante, porque olhando um pouco da trajetória da mulher no mercado de trabalho, a mulher na indústria, muitas vezes a gente pensa que a gente precisa se moldar ao ambiente. A mulher às vezes até pensa, vou ter que ser um pouco mais masculina, mais ríspida, né? Ter um pouco a cara mais fechada, mas na verdade não. A gente não precisa mudar a nossa essência para continuar tendo bons resultados na nossa carreira. Então, para mim foi muito significativo, vindo de alguém que eu admirava muito, alguém que era minha gestora, ela ter trazido esse ponto para mim. Então, foi bem bacana e tem ajudado para toda a minha carreira, assim, a Roberta ser quem ela é. Claro, ao longo dos anos foi transformando um pouco, né, tendo maior maturidade, mas a essência, ela sempre tá ali comigo. Mas, Thaís, aproveitando um pouquinho desse gancho, né, que a gente compartilhou algumas histórias de feedback que a gente recebeu. Quando que na tua carreira tu de fato entendeu que o feedback ele é uma ferramenta de desenvolvimento? Bom, eu acredito que o momento que eu entendi que o feedback era uma ferramenta positiva para o meu desenvolvimento foi quando eu comecei a participar das oportunidades internas, das vagas internas da empresa, alinhadas com o meu plano de carreira e com os meus gestores.
E acredito que foi nessa fase que eu percebi que os feedbacks que eu tinha recebido anteriormente, tanto os positivos quanto os mais difíceis, tinham sido de extrema importância, porque eu já chegava para participar da vaga já com mais desenvolvida, com uma postura diferente, já sabendo o que eu deveria ter melhorado. E eu vejo que os feedbacks mais difíceis foram os que mais me ajudaram a me desenvolver, para me sentir mais preparada para participar das posições que eu queria. E isso foi muito importante. E eu acho muito engraçado porque o feedback desconfortável é aquele o que a gente fica ali um pouco, não gosta tanto, né? Fica, eu preciso te dar um feedback, aí você já pensa, de novo aquela pessoa pegando no meu pé. E eu acho que falando um pouco disso e tendo o seu papel como líder, Roberta, eu queria entender como que funciona esse ambiente do feedback no seu time? Como que é feito o feedback, em quais momentos? Como que você faz a gestão disso dentro do seu time para que o seu time se sinta confortável em dar e receber o feedback? Bom, Thaís, acho que muito obrigada pelo relato, né? E excelente a pergunta. Eu até gosto de fazer uma retrospectiva na carreira, assim. Eu já estou na indústria há quase 10 anos. E todas as empresas que eu trabalhei sempre utilizaram a ferramenta feedback. Nem perto como a JTI utiliza, né? É muito diferente toda a questão e o suporte para desenvolvimento e a leitura que as pessoas fazem da ferramenta de feedback na JTI. Mas eu lembro que lá no passado, né? As pessoas, elas normalmente diziam, meu Deus, de novo, vou ter feedback com o meu gestor. E eles não falavam nem feedback, eles falavam, vou ter o feedback, né? Então, sempre o feedback no passado, em algumas outras empresas, elas são vistas como negativo. Bem diferente aqui da nossa realidade, né? Que o feedback, ele realmente é algo construtivo, ele é para nossa carreira. E para mim, feedback é essencial. Então, eu costumo dizer que o feedback, ele não é só aquele momento formal que eu vou falar sobre performance, né? O desempenho do colaborador no meio do ano ou no final do ano. Não, muito pelo contrário, o feedback ele é algo do dia a dia. O feedback é quando um colega terminou uma apresentação, eu vou lá e dou para ele um parabéns, reforçando que baita trabalho que tu fez. Ou então, trazendo um ponto de oportunidade que ele pode trabalhar diferente, né, nessa próxima apresentação dele. Então eu busco isso, eu incentivo o meu time a fornecer um feedback constante, né? E até nas minhas ações, sempre quando eu tenho uma tomada de decisão, eu faço questão de perguntar para eles, e aí, vocês concordam? Se estivessem na minha posição, teriam ido para o mesmo caminho? Para entender qual que é o ponto de vista deles também e deixar isso super aberto, né? Porque a gente tem que se sentir seguro, a gente tem que gerar um sentimento de confiança também para ter esses momentos de feedback. Além disso, o que eu gosto de fazer, né? Todo mês a gente tem conversas one-on-one, são conversas individuais para a gente falar de carreira, falar do plano de desenvolvimento de cada um, falar um pouquinho da performance, mas no final eu sempre gosto de fechar essa conversa com um feedback. Eu sempre gosto de perguntar, né, como que foi a performance da Roberta, então, né, o colaborador ele me traz como que foi a Roberta naquele último mês e eu depois faço a troca, né, eu trago também um feedback para ele. Isso é bem importante, porque ajuda num desenvolvimento mútuo, né, cada um vai crescendo um pouquinho. E além disso, né, o meu time que vai estar assistindo, ele até vai dar risada quando vê. A Roberta adora propor uns desafios no departamento, né, principalmente para a gente alavancar aí a nossa cultura de Our Way. E no último mês, eu lancei o desafio para eles do My Feedback. Então, cada um do time de qualidade teve que ou fornecer um feedback utilizando a nossa plataforma ou solicitar um feedback utilizando a nossa plataforma. E foi um exercício bem legal. E eu acredito que essas práticas, né, quando um gestor ele influencia, ele incentiva, acontece muito mais natural no seu departamento e o seu time começa a ter a segurança para poder falar. E é isso que a JTI prega muito, né? A JTI prega toda a questão de podermos ser autênticos, um ambiente seguro, né, para a gente ser quem a gente é, falar o que a gente quer. Então é bem importante a gente ter a prática do feedback. Que legal escutar isso, Roberta. E um ponto que me chama bem a atenção é esse conforto e esse ambiente que tu cria para tanto os teus colaboradores terem esse ambiente seguro para te dar um feedback, porque às vezes fica muito naquela ideia, só o teu gestor pode te dar feedback. Não, é uma via de mão única e eu acho que é assim que se constrói grandes times. Então, acho que se tem um recado que tem que deixar aqui pro pessoal
por favor, deem feedback também para os seus gestores, porque é necessário criar esse ambiente de conforto e segurança, porque é necessário, né? E ajuda todo mundo, né, Thaís? Porque um gestor, ele precisa escutar se ele está indo bem no seu caminho, né? E outro ponto que eu acho que é muito importante, se a gente puder deixar, né, algumas dicas aqui, é a questão das ferramentas que a JTI fornece hoje. A gente tem o feedback 360, então a gente não precisa dar só o feedback para o nosso gestor ou receber um do nosso gestor. A gente pode também solicitar um feedback dos nossos pares, solicitar um feedback dos colegas, né, que tem mais atuação com a gente. Então são várias ferramentas que ajudam no nosso desenvolvimento. Porque quando a gente sabe aquilo que a gente faz de bem, que a gente está fazendo bem, a gente vai continuar nessa batida e melhorar ela. E aquilo que a gente também tem como uma oportunidade, a gente vai começar a se desenvolver e estar cada vez mais preparado na nossa carreira quando alguma oportunidade surgir. Então é bem importante, né, utilizar a ferramenta do feedback. Com certeza. Thaís, olhando um pouquinho, né, para a tua trajetória aqui na JTI, qual dica que tu poderia dar para o pessoal que está nos assistindo para eles utilizarem a nossa plataforma do MyFeedback? Para quem não utiliza, começar a utilizar e não usar somente naqueles momentos formais com o gestor ou com um colega, mas sim usar ali tomando um cafezinho com seu colega, com seu gestor, no almoço, se sente mais confortável em não falar, talvez peça pelo Teams, que é a ferramenta de comunicação que a gente utiliza internamente, mas o essencial é não deixe de perguntar. E pergunte o que você está fazendo de bem. Peça o feedback positivo também, né? Às vezes aquele construtivo dói um pouco mais, mas ele é extremamente importante para o seu desenvolvimento, mas não deixe de pedir ele também. Então, peça tanto o positivo quanto aquele que você tem a melhorar. É de extrema importância. E você, Roberta, qual é a dica que você deixaria para o pessoal? Eu diria para o pessoal simplesmente começar. Desde que seja uma pequena conversa de 5 minutos, um pequeno textinho, mas a JTI hoje ela proporciona para nós esse ambiente seguro, né? Então, a gente pode estar falando para um colega de trabalho, ainda mais que a gente vai estar trazendo oportunidades para a carreira dele, né? A gente pode não, a gente deve, porque eu pelo menos penso, eu faço para os outros o que eu gostaria que fizessem para mim. Então, é essencial para a nossa carreira e para o nosso desenvolvimento a gente ter esse momento de feedback. E a dica essencial que eu daria, além do começar, é escute. Porque o feedback, ele é, acima de tudo, escutar. A gente só vai ter um feedback que vai gerar impacto quando a gente internaliza aquilo que nos falaram e aquilo que a gente internalizou vai realmente, de fato, virar uma ação. E acho que aqui é um pouquinho conectando com o exemplo que tu trouxe, né? Das devolutivas que tu tinha de entrevistas. Tu recebia feedback que talvez não estava pronta, mas era nesse ponto que tu tinha que melhorar. Tu entendia, tu internalizava que tu precisava melhorar naquilo, tu ia lá, tu melhorava numa próxima tentativa. Opa, Thaís, né, foi a selecionada. Então, o feedback é muito sobre isso. Eles são sempre oportunidades. E ele é uma via de mão dupla, porque tanto quem fornece um feedback está se desenvolvendo, quanto quem recebe um feedback. Então, é muito importante. Eu acho que nós temos uma super plataforma, né, que a gente deve utilizar um pouquinho mais para ajudar na nossa carreira. Isso aí, Roberta. Adorei o nosso bate-papo hoje aqui. E para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo, a gente deixa o nosso recado aqui. Para quem não utiliza ainda a ferramenta, por favor, acesse a ferramenta do MyFeedback, porque é uma ferramenta extremamente poderosa para o seu desenvolvimento. Bom, Thaís, muito obrigada por ter aceitado o convite. Acho que obrigada também, né, para todas as meninas de Talent and Development por terem nos convidado para estar aqui hoje. A gente espera muito que vocês tenham curtido esse momento, porque foram algumas histórias, né, da nossa trajetória, algumas dicas aí, mas o feedback ele é essencial para todos nós e para nossa carreira. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.